Ali do lado do corpo ele vai ficar 10, 12 horas preservando o corpo e ele vai ter que se acostumar com aquilo ali. Muitas das vezes ele vai ter que se alimentar ao lado daquele corpo ou sair dali e se alimentar. Então não é para pessoas normais, é para as pessoas que realmente têm uma formação intelectual diferenciada. O cara tem que estar muito certo do que ele quer. Preparado psicologicamente. Tem que ter o emocional bem equilibrado, né? Ter um controle emocional muito grande para enfrentar essas situações. E nessa época que você trabalhou lá no Capão Redondo, qual foram as situações assim mais difíceis que você... porque todo recrutinho, quando chega para trabalhar, cara, tá esperando aquela ocorrência para se situar, né? Sentir que está pertencendo àquele pelotão e vai atender uma desinteligência. Eu lembro que para mim era tudo novidade, cara. Não sei se é porque eu amava muito, eu adorava tudo, cara. Eu dava uma desinteligência, eu queria resolver, queria dar palestra, ser psicólogo, me envolvia na ocorrência. Até você aprender, você acaba se entregando demais. E não é bem assim, você tem que ser mais profissional, mais contido. Como é que era com você, cara? Quando a gente fala de choque de realidade, o meu primeiro dia de serviço, eu cheguei na companhia e estava um policial sendo velado lá, Cabo Sebastião. Ele era policial da década de 70, foi executado com um tiro e é assim a nossa recepção lá no 1º Batalhão em meados de 97. Cara, na hora não passa o filme na cabeça e fala onde eu tô, cara. Não, porque a gente realmente acredita que todos aqueles policiais que foram para lá, quase todos, não posso dizer todos não, porque tinha alguns que nem mereciam estar lá, mas a maioria dos policiais que estavam lá naquela época, eles realmente estavam muito decididos do que queriam, do que buscavam, do que esperavam da polícia, e a gente conhecia uma polícia forte naquela época, né? O único problema dessa época de ingresso nosso foi que tinha acabado de acontecer a favela naval. A favela naval havia ocorrido em março, então a pressão contra a polícia era muito grande. Nós pegamos esse divisor de águas, né? Isso. Eu falo que a polícia tem alguns divisores de água e a gente pegou esse, que foi em 97, que mudou até o fardamento da polícia, né? Aí chegamos lá nesse velório, o Cabo Sebastião, a gente nem participou do velório, mas entramos ali, vimos aquela cena do policial fardado sendo velado ali dentro da 3ª companhia do 1º Batalhão, ali atrás do 47 DP, e já iniciamos nosso primeiro serviço. Primeiro serviço, na época, tinha o tenente Silva Filho, hoje já coronel na reserva. Ele nos recepcionou muito bem. E, pessoal, é o seguinte, nós vamos para uma operação aqui no Jardim Jangadeiro. Quem que tem arma particular? Porque a gente não tem arma aqui. O primeiro prenúncio já foi nesses termos. E ali iniciamos o primeiro dia de patrulhamento a pé. Ficamos ali uma semana fazendo aquele policiamento a pé, conhecendo a periferia da periferia, que aí levaram a gente nos lugares, hoje eu sei, porque o tempo passou, a gente passou a conhecer a região, mas levou a gente na periferia da periferia. Os locais mais obscuros que tinha levaram a gente já para dar o choque de realidade. E o povo vibrando. Sim, a gente abordava. Recém-formados, né? Policiais de 2ª classe, recém-formados. E a gente vibrando e tentando pegar a ocorrência e tal. E quando começou a perceber o tino policial de cada um, e aí começa a alocar nas viaturas. Primeira ocorrência que eu atendo é com viatura. Eu vou tomar a liberdade de citar aqui, porque é meu amigo. Na época, o Cabo Fontana, hoje ele é subtenente da reserva. E aí nós estávamos na companhia, somos acionados para atender uma ocorrência totalmente rotineira também no Capão Redondo. Policial baleado. O cabo João Silva, baleado ali no Valo Velho. Deslocamos para apoiar, chegamos lá, socorremos o João com um tiro no rosto e tal, mas sobreviveu, graças a Deus. De assalto. E aí, olha só como é que começa a nossa carreira, então toda essa vivência de violência extrema e vendo realmente que a periferia era algo diferente. Então, o policial da periferia ele se tornava um policial mais elétrico, mais esperto. Ele ficava ali esperando o tempo inteiro que algo iria acontecer. É o que eu falo, é de uma rotação muito maior do que outros batalhões, né? Tem batalhão que tem aquele término e início, né? Termina uma ocorrência, já tem outra na fila para atender, que é diferente de alguns batalhões. E aí, a gente trabalha nesses primeiros dias e a gente começa a se destacar nos atendimentos de ocorrência, e aí os próprios
comandante de grupo de patrulha, vão escolhendo ali quem serão os que realmente irão ficar efetivamente na viatura, e eu tive o privilégio de ir para aquele horário que era tão cogitado, tão querido por todos, né? O 8x40. Caramba, o horário desejado. Eu era o mais recruta naquele horário. Cheguei lá, tive que pagar ainda um veneno para iniciar o trabalho, porque tem o batismo lá de recepção na época. Era só os antigões, era né? só cara com bigodão, né? Isso nós estamos falando de 97, todos os policiais que estavam no pelotão tinham mais de 20 anos de polícia, então todos eram da década de 70. Sim.